Vou fazer um pequeno resumo filosófico aqui. Existe um problema muito sério para nós servirmos ao Deus, é que a distinção é fazer a distinção entre alma e espírito, né? As maiores ciências têm essa dificuldade, a psicologia, a psiquiatria, porque parece uma linha muito, tênue entre a alma e o espírito. Diferenciar as duas é muito difícil, né? E assim, por quê? Porque tem respostas e tem manifestações que são da nossa alma, pura e simplesmente. E o que nós temos que ter cuidado é que a nossa alma é traiçoeira. Se nós não aprendemos a discernir a voz do Espírito, que é uma voz interior, né? E que ela vem totalmente baseada na racionalidade, ainda que Deus nos mande fazer coisas irracionais, mas ela vem totalmente baseada na racionalidade, então às vezes nós podemos ser privados de servir a Deus legitimamente. Quantas pessoas têm sido enganadas, né? Esse bloco de livros chamado Poéticos, ele mexe com essa questão do meu relacionamento sensorial com Deus, do meu coração, do meu interior, dessa alma que se regozija, que se entristece, que chora, que lamenta diante de um Deus todo-poderoso, né? E como a poesia ela tem um poder de impactar as nossas vidas, né? A questão de poder chorar, e por não ter um Deus materializado fisicamente aqui, às vezes as pessoas sentem que está faltando alguma coisa, e as pessoas têm dificuldade com a fé, por quê? Porque Deus não tocou, não abraçou, né? A pessoa não ouviu uma declaração direta da boca de Deus dizendo eu te amo. E enquanto essa palavra, tu és meu filho, né, hoje te gerei, todas essas promessas elas estão escritas, mas enquanto elas não são reveladas no nosso espírito, para que a nossa alma tenha acesso a isso, aí nós às vezes vivemos mal diante do Senhor, porque nós somos movidos à emoção. Se quer pegar uma pessoa, emociona ela, né? Mexe onde toca nela. Aí você pegou, não é verdade? Você pegou a pessoa, né? E é muito difícil isso, essa racionalidade. Salomão, ele é um cara que é colocado num grupo de filósofos chamado pessimistas. Então ele está junto com alguns ateus chamados Nietzsche, Freud, quem mais? Kierkegaard, ou não, Kierkegaard é cristão, Nietzsche, Freud e Schopenhauer. Esse grupo de pensadores, eles são chamados de pessimistas. Salomão foi incluído neles por causa do livro de Eclesiastes. Acho que nós vamos chegar lá hoje. Então esses caras, o Schopenhauer, ele acreditava, já que vocês lembram do ensino médio, né? O Nietzsche também acreditava. Vou usar dois aqui, tá? Dois incrédulos. Esse aqui acreditava que existe uma vontade soberana no universo. E essa vontade, às vezes, se choca com a vontade humana. Porque eu quero uma coisa e Deus tem outra. E quando eu quero uma coisa e Deus tem outra, o que acontece dentro de nós? Frustração, não é isso? Olha só, eu penso um aluno assim, faz medicina e pensa assim, poxa, terminando o curso, eu tenho um projeto de trabalhar lá no Einstein, né? E ele sonha com isso. E de repente, quando termina o curso, ele se vê lotado lá no hospital regional de Cujubim. E chega no primeiro plantão dele, não tem gás, não tem nada. Como que a pessoa se sentiria? Frustrada. Essa frustração que acontece nas nossas vidas, quando nós lidamos com a vontade soberana,
Eles não falavam soberana porque eles não conheciam a Deus. Mas existe uma vontade geral no universo, que às vezes é contra a nossa vontade. Nem tudo que eu quero eu posso. E por isso acontecer, eu me frustro. E aí, como eles eram incrédulos, eles disseram que tinha que fazer a asepsia da alma. Opa, eu tenho que resolver o problema da tristeza da minha alma. Então eles inventavam o quê? Pode ser feito através da ciência? Pode. Tem um monte de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coachings, fazendo asepsia de alma, né? Não é isso? Você vai lá e descarrega, e chora, e tem uma sensação de que está tudo bem, né? Saiu dali, poxa, já estou na minha 12ª consulta, não tem nenhum psicólogo aqui, senão ele ia me matar. E, legal. E aí, essa é uma das formas. E a ciência, essa ciência, quando ela se encaixa com Deus, é fantástico. Tem uma moça que ela estava com problema no casamento, e ela veio para Maria atender ela. Aí quando ela chegou, a consulta não era para ela, era para o marido. Aí chegaram na frente do consultório, o marido falou: não estou doido, para que você me trouxe no psicólogo? Vai você para a consulta. Aí ela disse que para não perder o dinheiro, já tinha feito o Pix para Maria, ela entrou. E nessa consulta, a Maria entendeu que não era um caso de psicologia, mas um caso de uma pessoa que precisava rapidinho encontrar com Jesus. Propõe um plano de salvação, ela aceita Jesus como Senhor. E aí ela quer continuar com as sessões de terapia. Depois que ela passou pelo resgate, a Maria falou assim: eu não posso mais te atender como psicólogo, eu vou te levar para uma célula. Né? E aí levou para uma célula. Essa mulher, acabaram-se todos os problemas dela, ela encontrou a vida. Ela encontrou um ser que preenche a alma dela, foi restabelecida nos relacionamentos com a família, com o perdão e tudo. Sabe como é a pessoa reestruturada por encontrar o seu Salvador? Mas às vezes ela quer uma sessão de psicologia, e aí ela liga lá e marca uma sessão para Maria para falar sobre alguns comportamentos de filhos e todas essas coisas, porque a ciência é importante para fazer essa asepsia. Todos nós precisamos disso. Então, se você nunca fez terapia, experimente. É funcional. A nossa alma precisa dessa limpeza. Mas ela não é a solução, porque ela esbarra nessa vontade soberana. Se o terapeuta não tiver a chave para entrar nesse mundo soberano, ele não vai conseguir destravar essa pessoa. Não é isso? Então, olha só. Então, Schopenhauer acreditava que precisava fazer uma asepsia na alma da pessoa. Então, podia fazer através da ciência, podia fazer através da arte, da contemplação, podia fazer através da música, a musicoterapia, tudo isso melhora a nossa vida, não melhora? Mas será que a música é a solução para o homem? Ou então você montar nas asas do sobrenatural, né? Você chega lá na Índia, por exemplo, você vê um cara no sol quente de meio-dia, magro, esquelético, com as pernas cruzadas assim, sentado na posição de meditação. Aquele cara não tem mais nada na vida. Ele não sente mais dor, ele não tem apego, né? É isso? Ele espera o quê? A morte. Para ele tudo está bom. Aconteceu a asepsia. Ele não tem mais nada. Agora eu fico pensando, será que é a solução? A gente subir nas asas do... e não ter mais vontade nenhuma, não ter mais sonho nenhum, não ter mais privilégio nenhum, né? Será que a vida tem sentido? Não tem mais vida. Então, o Schopenhauer acreditava nessas três. Agora, o Nietzsche, ele foi além. Ele diz que é de responsabilidade do homem, que Deus veio aqui, fez tudo aqui e foi embora. Ele faz, inclusive, tem uma obra que faz o sepultamento de Deus. Né? E esse cara vive a vida inteira combatendo as teses que ligavam o homem a Deus. Mas no fim da sua vida, ele diz uma coisa muito louca, né? Ele diz assim que se a fé não existir, não existe sentido para a vida do homem. O que seria de você sem a sua fé? Você ia para algum lugar?
fazia qualquer coisa. Então, para que fé? Se eu preciso de fé, eu preciso de fé para alguma coisa, né? E aí o cara combate a vida inteira aqueles que viviam pela fé e no final da vida cai uma ficha nele de que precisa de fé. Mas eu, quando dou aula de filosofia, eu meio que desprezo esses caras, sabe? Eu falo deles, mas eu desprezo eles. E aí eu vou para o existencialista cristão, também considerado no bloco dos pessimistas, que é o Kierkegaard. Quem já ouviu falar dele? Kierkegaard. Então diz ele que nós vivemos em 3 estágios: o ético, o estético e o religioso, que ele chama de salto da fé. Filosofia melhora a vida da gente, na compreensão. Eu fiz uma especialização para dar aula e gostei. Então, o que é o ético? Talvez você vai se encaixar num desses aí. O ético é aquele cara que faz tudo certinho. Se ele não tira 10, ele chora. Conhece alguém assim? Ele vive pelas regras, ele não quebra nenhuma regra, né? Se ele quebrar, ele fica mal. A gente vê que uma pessoa pode ser condicionada. Então o ético, ele vive pela norma em si. Ele faz tudo que tem que ser feito. Se ele não fizer, não está nada bem. O estético não. Relaxa. Tudo é perfeito, vai dar certo. Você está se acabando ali, vai dar certo. Uma vez eu lembro que o menino na minha célula, ele ficou responsável na confraternização da célula de montar um painel para o data show. E aí, 7h30 o negócio começava, 7 horas o cara não chegava, 7h15 o cara não chegava, 7h20 o cara não chegava, e eu já puto da cara com ele, né? 7h25 ele chegou, assoviando. Relaxa. Pediu um lençol velho branco para Maria lá. E a Maria também, sabe, passa a mão na cabeça desses marmanjos. Deu esse lençol branco, ele pegou 2 pregos, um em cada ponta, aquela coisa horrível, sabe? E aí passou os slides ali, eu falei, cara, eu me estressei à toa. Ele cumpriu o mesmo papel com aquele lençol velho, fica mal feito, né? Mas, assim, para o estético isso é ruim. Porque o estético vive pela ética e pelas coisas certinhas. O estético não, relaxa, cara, vai dar certo, né? Tá? Né? E aí, o Kierkegaard, para exemplificar esses 2 tipos de cidadão, ele cita uma parábola, que é a do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Velho, relaxa, não está dando certo aqui na fazenda. Queria meu dinheiro aí para mim viver, né? E aí, o pai reluta, mas acaba dando. Ele vai, torra tudo, né? O outro, ali num cabresto. Né? Um cabresto. Um dia ele quebra a cara, ele fala, cara, lá na casa do meu pai, né? Vou voltar, eu não sou bobo, né? E aí o Kierkegaard diz que ele volta. E é nesse momento que tanto o ético quanto o estético precisa dar o salto de fé. Entendeu? Precisa dar o salto de fé. Ele precisa sair daquele estágio e passar para o estágio que verdadeiramente resolve a vida das pessoas, né? Abraão, quando que ele deu o salto da fé? Quando ele pegou o filho, botou em cima da lenha, amarrou, pegou o cutelo e ele deu o salto de fé. Todos nós precisamos ter esse encontro com o Criador. E quando a gente analisa todo o contexto filosófico, se você pegar todos os ateístas, tem uns que são idiotas, eles não têm conteúdo nenhum, sabe? Ixi, eu estou falando de filosofia mal aqui. E vai para a internet. Tem uns que são bobos, sabe? Tem uns que são desprezíveis mesmo. Tal de Marx aí, os idiotas que tem aí úteis. Esses caras, eles não falam lé com cré. Quando você analisa a filosofia deles à luz da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, você vê que é bobagem. Quando você analisa a filosofia desse aqui,
que ele fala tanto em asepsia da alma, porque existe uma vontade soberana, mas ele não mostra o caminho. A alma vai sempre precisar de paliativos para que ela maquiadamente esteja bem, não é isso? E o Nietzsche também vive uma vida questionando a Deus, os parâmetros da fé dos outros, e no final da vida diz que o ser humano. Então, dos filósofos que eu cito e que eu gosto de citar, esse aqui, porque ele usa esses dois exemplos bíblicos para definir a tese dele. Um cristão que vive pela ética mesmo, sabe? Ele acredita que o ser humano pode obedecer a dois imperativos, um categórico e um hipotético. Em um, você busca resultado, você faz por obter vantagem. No outro, não, você faz por desprendimento. Ainda que corte na minha alma, eu vou fazer o certo, né? Essa é a moral do cristão, a moral do dever ser, né? Aquilo que Deus me mandou fazer, eu faço a qualquer custo. Então, quando você analisa as obras desses caras, você vê que eles sofrem das mesmas coisas que nós, das mesmas buscas que nós sofremos. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Essa semana eu fui ministrar na FAAR ali, né? Você ministrar nesses ambientes acadêmicos é difícil, não é não, Jordânio? É difícil, né? Mas nós temos que confrontar os doutrinadores dos nossos filhos. E confrontar na razão, às vezes, né? Porque eles estão destruindo, né? Devagarinho ali o conhecimento, as verdades que são absolutas, né? Eu falei assim, ó, eu ia falar lacradores, mas não falei porque era um ambiente acadêmico, né? Mas tem um monte de gente fazendo firula aí com ideologias. Mas quando quebra a cara, vai buscar ajuda onde? Onde tem solidez, não é isso? Aonde é que tem solidez? Na igreja, na família, né? Nas instituições que verdadeiramente prestam, não é isso? Por quê? Lá tem valores sólidos. Lá é o lugar que se busca ajuda. Mas na vida deles, enquanto está tudo bem, eles combatem a igreja, combatem a família, né? Combate a moral, combate a ética, porque eles querem viver uma vida e não existe essa vida. Existe uma vontade soberana. Ou você cumpre a vontade de Deus aqui na terra, ou você vai morrer eternamente. Esse é o legado do homem. E eu posso escolher, através de Jesus, viver eternamente ou morrer eternamente. Então, por isso que eu escolhi viver em Jesus. Mas quando nós lidamos com essa questão das nossas emoções, do nosso interior, nós passamos, às vezes, por conflitos, né? E esse homem foi um dos homens que viveu muito conflito, Salomão. Então, ele se perde no meio da existência humana, né? Esse livro, ele escreve quando? Quando ele estava no meio-idade, né? A idade da maturidade, da sabedoria, vivendo bem, né? Cercado de amigos sábios, né? De experiências boas, do legado do pai, mas começa a não construir um legado de dependência de Deus, e o fim não é bom para ele, né? Mas é esse, né? E ele começa essa obra aqui no capítulo 1, versículo 7, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Os loucos desprezam. Então, quando você vê alguém desprezando a palavra de Deus, o temor a Deus, você pode classificar a pessoa como louca. Quando você vê alguém questionando verdades bíblicas, pode questionar como louco. Não vai dar muito tempo, ele vai abilolar da cabeça. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Toda outra sabedoria é sustentada a partir dessa. Eu falei com os alunos assim, olha, quantas nações extremamente avançadas viveram na época, né? Os gregos, por exemplo. Até hoje nós colocamos nas nossas escolas conhecimento grego, não é isso? Mas quem são os gregos hoje? Ninguém. Um amontoado de pedras, sem dinheiro, quebrados, né? Quem é o Egito? Outro quebrado, sem dinheiro, sem representatividade no mundo. O Brasil, que é um país com toda essa mistura cultural ruim, né? Ainda está nos holofotes internacionais como uma nação boa. Não é isso? E por que essas pessoas afundaram? Porque desprezaram a sabedoria do Senhor.
E o dia que a nossa nação também desprezar essa sabedoria, acontece o que com ela? Afunda junto, né? Afunda junto. Todas as nações. Então, assim, entre os hebreus era comum a disseminação de ensinamentos através de provérbios populares, como atesta os textos a seguir. Olha esse aqui todo mundo conhece, né? Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios vêm as coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti, né? Tem mais um que todo mundo conhece aqui. Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Esse aqui todo mundo conhece. Não é isso? Então, além desse gênero popular de provérbios, contamos naqueles que eram proferidos por pessoas de destaque, né? Então, existiam essas três características, essas três categorias de ministros na antiga Israel, né? Toda a sabedoria, todo o legado cultural de Israel estava na mão dessas três categorias de pessoas, né? Os sábios, os profetas e os sacerdotes. Eles fizeram bem, irmãos? Fizeram. Eu tiro o chapéu para Esdras. Hoje, se nós temos a palavra de Deus toda endereçada, né? João, capítulo 1, versículo 12. Porque esse cara, né, pegou aquele escrito que não tinha fim, tudo no rolo, né? E foi separando, tópico por tópico, separando as histórias ali, né? Para deixar bonitinho hoje, até no smartphone, né? Então, essas três classes de pessoas carregaram isso nas costas, né? Então, se você tivesse problema em Israel, você consultaria o quê? Um sábio, um profeta ou um sacerdote. Iria solucionar o teu problema. O ministério profético, eu vejo que é um ministério do apaga-fogo, né? Mas ele é um ministério que podia ser usado como, por estar alinhado com a palavra de Deus, ele podia ser usado preventivamente, não é isso? Quando que o ministério profético era acionado? Quando o ministro da palavra falhava, não é isso? Então, se você falha em anunciar a palavra na sua casa e tal, um profeta tem que se levantar e dizer: ei, corrija o rumo, você errou. Senão não teria nem serventia o ministério profético. Então, ele vai anunciar as coisas que fugiram do controle de Deus. E quando nós falhamos com a palavra, é necessário trazer o ministério profético para corrigir. E é fácil a gente identificar isso, né? Quando o Senhor dá os dons lá, manifesta os dons para a edificação do corpo de Cristo, um dos mais lindos que aparece primeiro é o apostólico, né? Não é isso? Um apostólico. E o que um apóstolo faz? Quando você vai fazer uma obra, você faz o que primeiro? A planta, não é isso? Quem fez a planta? Foi Jesus, né? Mas se a pessoa que for executar a obra não conhecer a planta, como é que faz? Não dá projeto, né? Então o apóstolo, ele lê a planta. Ele consegue olhar para a planta e ver o que o mestre queria, porque existe uma linguagem técnica. Então observe bem. Geralmente essas pessoas, a palavra deles fala a todo o corpo de Cristo, não é isso? Todo. Quais são as vozes hoje, nacional, que nós podemos classificar como apostólica? Luiz Hermínio e Douglas Gonçalves, não é isso? Gonçalves. Qual o peso desses homens, hein, gente? A gente não nota porque a gente não valoriza muito isso, né? Mas eles são as vozes que mantêm viva o quê? Eles não fogem do original. Tem muita gente fazendo firula aí, esses caras permanecem. Então essas três classes de pessoa, eles foram responsáveis por manter a visão intacta. Tá? É importante isso. Já tem outros aí também famosos, mas que não falam a todo o corpo de Cristo, né? É verdade? O Silas Malafaia, ele fala para uma parte, não fala para outra. Mas esses que o irmão citou, mas também não fala. Não fala.
Mas esses aí são vozes que direcionam mesmo, é ou não? Você quer encontrar algo sólido sobre qualquer assunto, você digita Augusto Nicodemos, eles têm uma palavra coerente, né? Coerente. Então é muito importante isso. Então a presença dos sábios no meio do povo era para dar direção ao povo, né? E a presença desses dons no corpo de Cristo também é para dar direção. Se esses dons não existir, não dá direção. Então, o significado da palavra provérbios é essa aí. Pro significa em lugar de, e verba, que é a palavra. Então, no lugar de palavras, nós temos aquilo que eles chamam de regra de ouro, máxima sábia, um dizer completo em si mesmo que dá um sentido. Então, Provérbios é todo construído com base nisso. Então, a característica base dessa literatura é a... O que é concisão? Não tem pessoa que escreve, não escreve nada? Já viu? Já fez uma redação assim, gente? Que você não tinha assunto, você encheu linguiça? Encheu linguiça. Então, provérbio não tem enchimento de linguiça. Então, a palavra que eles usaram foi concisa. Então, ela tem uma solidez muito grande naquilo que quer. Então, ela vai direto ao ponto, né? Essa é a característica base. E essa também é uma das características das redações, né? Elas têm que ser assim. Então, esse aqui é o... Vamos ler esse texto? Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir Deus desconhecido. Né? Então isso aqui... O esquema, quando ele chama de esquema deuteronômico de ensino, é o beabá. Você já viu? Eu acho o máximo a pedagogia, porque ela te dá técnicas para ensinar o quê? Desde o prézinho lá, né? Cara, eu chego lá, eu vejo as tias às vezes fazendo os meninos desenhar as letras no chão, através de coreografia, né? Eu acho interessante aquilo. Como que essa construção vai sendo feita na cabeça das pessoas, né? E o esquema Deuteronômio é um esquema de ensino. Por exemplo, quando você coloca os 5 livros do Pentateuco, que é um esquema deuteronômico, né, de ensino, você vê que existe uma crescente de experiência, né? Então o livro de Deuteronômio, ele vai fazer o quê? Uma recapitulação de tudo aquilo. Por quê? Porque os novos que nasceram talvez não conhecessem a história, né? Então é um método pedagógico, entendeu? Para ensinar as pessoas. Então o Salmo carrega esse método pedagógico, né? Através de ensinos breves, concisos, de levar a pessoa a uma verdade absoluta. Então, um pedagogo, ele vai pegar alguém cru, sem instrução nenhuma, e transformar essa pessoa numa pessoa culta, letrada, não é isso? Esse é um método de ensino. O livro de Provérbios tem essa característica porque traz consigo isso aqui. Você vê que esse texto de Deuteronômio aqui, ele é uma construção. Olha, eu quero falar para vocês, existem 2 caminhos. Se você fizer o que eu te mando, você vai dar bem. Mas se você não fizer o que eu te mando, você vai se dar mal. Então está pegando a pessoa e explicando para ela, né? Então esse é um esquema Deuteronômio. Então nós temos também a presença frequente das 2 chaves que identificam profunda concordância com a tradição de Israel expressa na lei. Aqui você pode ver que existe sempre nos textos de Salomão uma referência à árvore da vida e fonte da vida. A sabedoria é a árvore da vida, árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Então, esses 2 símbolos são máximas da Bíblia, né?
constantemente esses dois símbolos vão ser usados como referencial de manifestação de vida, né? Os autores. Então nós temos aqui, Salomão escreveu aproximadamente 3.000, né? Aí, aqui no livro de 1 Reis está escrito isso. Nos versículos iniciais dos capítulos 1, 10 e 25, a autoria do livro de Provérbios é atribuída ao filho do rei Davi. O capítulo 30 do livro é atribuído a Agur, e o capítulo 31, ele vai ser atribuído a esse cara aqui, ó, Lemuel, né? Segundo a Bíblia, né, são sábios, contemporâneos de Abraão. Tem outras versões que dizem que eles podem ser criações metafóricas ou criações da cabeça do próprio Salomão, né? Que ele criou esses personagens para falar de sabedoria. Mas tem outra tradição que diz que o Lemuel aí, na verdade, esse Provérbios 31, são os ensinamentos de Betseba, mãe de Salomão, né? Que ele traz como regra para o Salmo 31. Porque Betseba faz parte desse contexto, né? E talvez, porque ela fala muito de mulher adúltera, quer ver? Abre o Provérbio 31 aí. E manda o cara tomar cuidado. Não parece ser conselho de mãe mesmo para filho? Parece? Então, por isso que atribui esses ensinamentos a Betseba, né? E Lemuel traz esses ensinamentos. Parece que o ensinamento é uma analogia para o próprio rei, né? Porque lá em Deuteronômio, quando os irmãos se reúnem ali, Josué se reúne para falar sobre as regras, como que um rei deveria se manter, o rei não podia ter muitos bens, só para o sustento. No Brasil fosse assim, né? O rei não podia gastar dinheiro à toa. A mostra de que Salomão estava fugindo do propósito é que, quando eu vi a soma de dinheiro que ele gastou, mandando buscar carro e cavalo do Egito, lê lá para vocês verem. Rapaz, é muito dinheiro. A Ferrari de hoje fica longe, né? Então, para que um governante gastar com uma Ferrari, né? Então, não podia ter várias mulheres. Isso eram os conselhos de Deuteronômio. Ó, vamos estabelecer aqui como que vai ser o rei da nossa nação, para que ele não se corrompa. Ó, não ter muitas mulheres, não gastar dinheiro à toa, não comprar coisas supérfluas. Existe uma lista em Deuteronômio de como o rei deveria se portar. E eu vi que Salomão começa a perder, diante de tanta pompa e tanta glória, o temor a Deus, quando ele faz a aquisição. Mas também se casa com as mulheres egípcias, né? O Egito era um parceiro de troca. Então o cara ia lá visitar, todo aclamado, vinha uma, né, trenzão lá, e o cara seduz. Sim, sim, vários, né? Não foi só um trenzão, foram 1000 trenzões, né? Foram 1000, a fila era grande, né? Os pensadores chegam a pensar que a sabedoria de Deus a sabedoria de Salomão era de Deus ou dos homens, né? Essa pergunta surgiu. Que a sabedoria que Deus deu para Salomão quando ele pediu, Deus deu sabedoria do céu ou dos homens? Aí eu falei, essa pergunta é muito difícil, vou fazer para os meus alunos, quem sabe ele... do céu. Mas aí, pois mas ele começa a obra falando o quê, né? O temor é o princípio. Se você perde o temor, você perdeu o quê? O princípio. Acabou a sua sabedoria, né? A sabedoria, ela é uma coisa para ser cultivada, né? Ela não pode ser... E se nós não cultivarmos a sabedoria, você acaba falando besteira. Você já falou certa coisa, se arrependeu logo em seguida? Nossa Deus, rapaz, por que eu falei aquilo mesmo? Por que eu falei aquilo? Por que eu não fiquei de boca fechada, né? E às vezes você não se controla. A única coisa que nos controla é o Espírito Santo. Se você estiver numa sintonia com ele, ele te avisa um pouquinho antes. Mas se você não estiver muito sintonizado com ele, ele só avisa depois. Fala, viu aí o que você fez? Né? Gente. Então aqui tem a data, né? A maioria dos provérbios século X.
Então, a data é imprecisa, mas essa obra ela foi escrita entre 10 e 5, né, antes de Cristo, né? Então aqui também tem isso aqui. É possível, aqui também, a participação dos homens de Ezequias na compilação dos Provérbios de Salomão, talvez remonte 715, 686, durante o avivamento espiritual liderado por esse rei temente a Deus. Como Ezequias foi um dos maiores reis, né, ele investe a autoridade um grupo de escribas, né? E esses escribas e sábios, né, foram cuidar dessas escrituras, né? Os reis que temiam o Senhor também, eles cuidavam dessas literaturas, né? Porque queriam manter viva o ensinamento, a tradição, a sabedoria, né? E também é possível que os provérbios de Agur, de Lemuel e outros sábios também tenham sido compilados nesse período, no período de Ezequias ali. Bacana? Então o propósito do livro está estabelecido onde? No 1, de 2 a 7. Então, que diz assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos ou loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Todo louco e insensato, ele vai sempre desprezar a sabedoria e disciplina. Todo louco é indisciplinado. Isso aqui eu vou passar por cima para vocês só lerem em casa. Então, olha só. Os provérbios de Salomão estão divididos em 3 partes indicadas pelas 3 passagens referidas que estão no livro e atribuem autoria a Salomão. 1:1, 10:1, 25:1. Os 9 primeiros capítulos formam um pequeno livro, todos dedicados a um só tema, a exaltação da sabedoria. Neles encontramos provérbios no sentido comum da palavra, mas sonetos, ou seja, poemas curtos dedicados a um tema específico e moldados de forma especial. Nesses 9 primeiros capítulos de Provérbios, existem 15 sonetos e 2 monólogos. A seguir, do capítulo 10 ao 24, nós temos uma longa série de provérbios, proporcionalmente de 375 aforismos e dísticos. Desses, seguidos de 16 epigramas, e ditados que começam em 22:17. Do capítulo 25, nós temos 7 epigramas, vai pesquisando essas palavras aí, tá? 55 dísticos, 13 ditados de Agur e os conselhos da mãe de Lemuel, terminando com um acróstico sobre a mulher virtuosa. E apresentamos a seguir o detalhamento dessa classificação, identificando o início e o término dos diferentes sonetos e epigramas. Essa classificação aqui, ela está na internet, só que eu não consegui mudar ela, mas ela é fácil de você achar os textos com referência dos 3 livros, tá? Depois vocês olham. A melhor divisão para nós, assim, de forma simples, é essa aqui. Então, do capítulo 1 ao 10, conselho para jovens. Do 11 ao 20, nós temos conselhos para todos os homens. E do 21 ao 31 e o 9, conselhos para reis e governantes. Então, assim, olha o tanto que ele gasta para falar sobre os jovens, né? Por que Salomão faz isso, né? Porque ele foi jovem e sabe os desafios que ele enfrentou. No início, Salomão foi totalmente direcionado por Deus, né? Direcionado por Deus. Mas ele viu dentro da casa do pai dele muita coisa esquisita. Não é isso? A luta com Adonias, né? Por causa de trono, o irmão. E ele era o filho da outra, né? Então, ele tinha todo esse problema dentro da casa. Uma casa mista, porque o rei teve mais de uma mulher, né? Então, Salomão teve todos esses parâmetros lá. A ponto de quando
Quando a mãe Betseba vem interceder, pedindo para ele a mulher lá que eles amavam lá, a Sulamita, né? Ele não dá não, aí seria pedir demais, né? Então isso faz com que ele decida matar o seu irmão e ficar com o trono e com a mulher, né? Não era bobo nem nada, né? Então ele viu que aquele irmão é uma ameaça para o trono do pai, né? Mas quando o pai viu que existia um complô para destruir tudo aquilo quando os sacerdotes viram que existia um complô para destruir tudo aquilo que Davi fez através de Adonias, né? Os sacerdotes se apressam, né? Para que Davi consagrasse logo Salomão como rei. Quando Davi faz isso, já estava dividido, né? Ali Absalão tenta, depois Adonias, foi bem traumático a vida deles ali no reino. Então a história do reinado de Davi tem muitas histórias trágicas, os ensinamentos que nós temos bom de Davi é que em todos esses momentos, seja no momento de pecado, momento em que ele tomou a decisão de matar alguém injustamente, né? Em todos esses momentos ele dependeu do cara. Então hoje, se chamasse você para ir lá congregar lá na igreja do pastor Davi, provavelmente vocês não iam querer. Vou nada. O cara pega a mulher dos outros, ainda manda matar o cara. Né? Mas e aí, por que esse homem é segundo o coração de Deus? Porque em todas essas situações que ele caiu, e ele não é diferente de nós, ele passou na presença do Senhor. Quando ele não tinha mais conserto, ele falou: Senhor, agora é só o Senhor que pode fazer. Quando ele viu a casa dele voltando-se contra ele, ele ficou preocupado. Ele sabia que o problema era o pecado que ele tinha cometido. E agora ele dependia. Aquilo que Deus fizesse estava feito. E aí a gente aprende com isso, né? A gente aprende com isso. Você não vai ter só momentos bons na vida, né? Porque senão você se tornaria um orgulhoso insuportável, né? Então um monte de gente que vive fazendo elogio. Você quer ver? Qualquer posição de destaque que você ocupa na igreja, vem gente fazer elogio para você. E você corre o risco de se tornar uma pessoa soberba, né? Soberba. E não entender que você não sabe nada, né? Que você é limitado, você tem os mesmos problemas que os outros. E é isso. Ainda mais numa sociedade que está sendo brutalmente emburrecida, né? Porque essa sociedade está sendo treinada para ser burra. Sim. Tinha tudo para ser ele. Só que diante de Deus, Deus não tinha nenhum projeto para Adonias. E nem Davi tinha. Né? A escolha já era Salomão. A escolha de Deus. Então, entre você fazer o que é certo e fazer a vontade de Deus, o certo aqui na terra é fazer a vontade de Deus, escolher a vontade de Deus. E Deus se encarrega do resto, né? O conselho para os jovens. Gente, tá tudo separado ali. Eu não vou ficar falando um por um não, tá? Então, seja sábio, ande retamente, peça orientação, como adquirir sabedoria, cuidado com os seus passos. É interessante que o jovem, e eu já fui jovem, porque, bicho, a primeira flechada que eu levei no coração pelo cupido foi de lascar. Eu era louco por aquela menina, e eu lembro que eu cheguei na sala de aula na segunda-feira, um amigo meu de sala de aula falou para mim assim: Exalta, adivinha com quem eu fiquei esse fim de semana? E eu, igual um besta, perguntei: com quem? A hora que aquele nome saiu da boca dele assim, eu fiquei igual uma estátua na frente dele assim, né? Nossa, Deus, acabou meu mundo ali. Primeira traição da vida. Aí eu... O quê? Sabia, a gente namorava. Só que assim, eles foram numa festa e acabaram ficando lá. E aí, beleza. E eu trabalhava na mesma empresa que ela. Aí eu me tornei... É incrível como nós, muitas vezes, não sabemos ser feridos e procurar a cura, né? Eu trabalhava na mesma empresa que ela. Aí cheguei na empresa no dia, pedi pro encarregado da empresa que eu não queria
fazer outro serviço, queria ficar só no escritório naquele dia, eu não ia ajudar lá na empresa não. Ele falou, tudo bem. Aí eu fiquei lá no escritório, porque eu fazia todo o fiscal da empresa. Fiquei lá e de repente ela mandou um recado para mim ir lá atrás. Eu ignorei. Fiquei o dia inteiro trancado dentro do escritório. Eu só despachei lá de dentro, recebendo e... Aí à tarde ela apareceu lá. Aí ela apareceu, ela já sabia daí. Chorando, eu falei, olha, eu acho que eu não quero conversar sobre esse assunto. Mas eu quero falar. Eu falei, eu também não quero ouvir esse assunto. Nunca mais falei com ela. Evitava as festas que tinha na empresa. Eu não participava de amigo secreto para não cair com ela. Isolei mesmo. Aquela mulher isolei pro resto da vida. Feridão, né? 10 anos depois ela sofreu um acidente. Pegou fogo na casa dela. Teve umas queimaduras de 3º grau. Assim, não... Ficou aquelas cicatrizes horríveis, né? E aí quando eu vi, e aí eu ia ignorar, né? Ia fingir que não vi, né? Mas acho que o coração já estava mais mole. E Deus falou assim, você não seria humano se você não falasse com ela, né? Então esse dia eu falei com ela. E também foi o único da vida também, né? Mas assim, depois que tu é ferido assim, tu acha que mulher é um bicho desgraçado, desprezível, né? E aí você começa a ferir outras por causa daquela, né? E a minha vida era sacanear a gente. Foi uma missão para mim. Descontar. Se Jesus não me encontra... morto, provavelmente. Meus amigos, a maioria morreram, né? Então, morto. Então, e aí na igreja, geralmente o jovem, ele dá os beijos primeiro para depois perguntar para você, o que você acha? Aí ele já está envolvido emocionalmente, ele não consegue deixar. Né? Não consegue deixar. É difícil, cara. Difícil tomar essa decisão. Eu tinha 16 anos. 16 anos. Sofre. A idade da imaturidade, você acaba. Fuja da lisonja, seja ela advinda de qualquer tipo de pessoa, né? Cuidado com quem te bajula, gente. Né? Rapaz, se eu chegar num lugar e for demais, eu já acendo as luzes. A lista negra de Deus, qual que é? Orgulho, mentira, assassínio, engano, maldade, contenda, traição, discórdia. A placa diz, atenção, mulher sedutora à frente. Né? Provérbios fala sobre isso, né? Leia atentamente Provérbios 7. As riquezas, aqui, os prazeres, o silêncio. Vai falar sobre tudo. É bom estudar por isso aqui, ó. Você ter esses slides no seu celular, que às vezes você vai pesquisar qualquer coisa, você já vai direto no slide, já está separado aqui, né? Né? Você nem sabe muito, mas tem informação. Deixa eu ver aqui nas minhas pesquisas. Cadê? Falsa economia. Uma dádiva nunca se perde, só o que retém com egoísmo empobrece. Tolos, não se pode convencer um tolo da sua estultícia. Só o homem sábio aceita a repreensão. Quando uma pessoa não aceita a repreensão é porque ele é tolo. Então, mentira, respostas que saram, purificação do pecado. O homem que se afunda na iniquidade inventará nomes bonitos para o pecado. Spurgeon, né? Esse tal de nomes bonitos para o pecado é terrível, né? É igual, por exemplo, tem uma lição do módulo passado que ela falava sobre cuidado com os evangelhos inventados pelo homem, né? Tem tanto evangelho falso hoje, né? Onde o culto é pra gente, né? Não sei se vocês já falaram assim, que a palavra de hoje não foi boa. O louvor, você viu o tanto de erro daqueles músicos? Já pensaram assim, não? Pode não ter falado, mas pensar. Pode não ter falado, mas pensar. Aí quando isso vem no meu coração, vem uma voz que diz assim, mas o culto não é para você, é para mim. Então, se o culto não é para mim, por que eu estou incomodado? O culto não é para mim. O problema é que existe essa inversão de valores.
Nós preparamos culto para homens. Nós preparamos entretenimento para homem, não para Deus. É perigosa a interpretação, perigosa. Então, às vezes as pessoas que estão fazendo estão sem discernimento também. Sem discernimento, sem ensinando. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma peça de teatro e tudo dava errado, acontecia acidente na hora do ensaio, não dava certo. E aí eu peguei e falei assim, irmãos, tem alguém em pecado? Porque só tem essa explicação agora, porque não dá certo. E tinha uma que eu sabia, porque ela estava com o meu cunhado na madrugada lá. Né? E aí eu falei, vou dar um tempo aí, queria que vocês meditassem. A gente tem alguém em pecado, confessa esse trem, a gente ora aqui para ver se Deus libera a gente para fazer essa peça. E ela não teve coragem. Eu peguei, chamei ela e falei, posso colocar fulano no seu lugar? Pode. Acabou os problemas. Acabou os problemas. Ou você acha que dá defeito em som por coincidência? Não dá. Existem inimigos do reino de Deus. Aquele cabo de som que faz tchá no meio da ministração assim, não é coincidência. Tem alguém impedindo o culto. Aquele menino endemoniado na hora do culto. Satanás manipulando. Ele vem bem na hora que a pessoa precisa ouvir aquela palavra. Acontece uma coisa para distração. Então... Então assim, a gente precisa saber disso, que existem inimigos e o culto é para quem? E o que a pessoa quer é que Deus não fale com aquela pessoa, que Deus não seja glorificado naquele culto. Às vezes, se aquela pessoa ouvir aquela palavra, ele vai se render ao Senhor, e nisso o Senhor é glorificado. Né? Verdade? Então tem que ter uma reflexão sobre aquilo que nós fazemos. Fazendo para o Senhor. Aquele ministro que não está nem aí para a plateia, ele não quer a plateia, ele está diante de Deus e ele está adorando. Né? Fazer igual o Cirilo, né? Eu sou ministro de um homem só, eu não ministro a plateia. Mas existem os shows por aí. E todas essas pessoas que foram seduzidas pelos shows, Priscila Alcântara, que é um exemplo frequente agora, né? Endemoniada aquela menina agora. Ela se encantou pelo show, né? Se encantou. Perdeu o temor. Sim, sim. Olha o Kleber Lucas. Como que uma pessoa chega àquilo? Perdeu o temor, perde sabedoria. O pecado é algo que é gestado. Gestação demora. Primeiro eu paquero com o pecado. Depois eu me relaciono com o pecado. Aí ele passa por um período de gestação. Nesse período de gestação, se eu encontro o Senhor, eu posso abortar o pecado. Ele não pode produzir resultado em mim. Mas quando nós vemos os resultados, é porque houve gestação. Houve um convívio muito perto do pecado até que ele produzisse loucura. Salomão se queixa porque ele perdeu. Perdeu o discernimento. Ele foi perdendo quando? Gradativamente. Não veio um trem do dia para a noite, tornou aquela pessoa assim. Então, comunhão, alegria e tristeza, como fazer amigos, a bebida, o legado do homem bom ao mundo. Quantos lembram dessa frase aí? É do seu tempo? É do seu tempo, Jesus? Quem conhece essa dupla aí? Corre, Bino. É uma cilada. Ele sempre entrava em cilada, né? Porque tinha um que era mais inteligente e o outro é, né? E geralmente era com mulher, né? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de 2 gumes, né? Conselho para os reis. Vê como ele fala para ele mesmo, Salomão. Não é isso? Domínio próprio, reputação, sobriedade, conselho, mulheres. Olha o que ele fala. É preferível estar sozinho no eirado da casa do que morar dentro dela com uma mulher briguenta. Verdade?
Qual delas? Como que ele fez uma síntese de 1000? Como que ele fez essa síntese de 1000 mulheres, né? A mulher que teme o Senhor, ela é perfeita. Então, olha só, Davi como rei, que cultura ele plantou? Entenderam? Entenderam? Ele fez uma cultura ruim. É muito difícil quando a gente está servindo ao Senhor e vê os nossos filhos copiando a cultura errada. Por que que isso acontece? Porque nós não conseguimos implantar a cultura do céu nos nossos filhos. Ele diz que a frustração vem disso aí. Às vezes eu estou pagando escola cara, eu sou o rei, Salomão, está falando do rei Salomão, e aí não consigo viver bem com as 1000 mulheres que eu tenho. Ainda que eu tenha dinheiro, que eu seja o provedor de todas elas, né? Mas por que eu não estou conseguindo? Por que eu não consigo mudar a forma de pensar dos meus filhos? Agora os meus filhos trazem para dentro de casa ideologias que não combinam com o céu, e eu sou filho de Deus, sou servo de Deus. Por que eu não consegui implantar a cultura do céu nos meus filhos? Então, para a gente falhar é muito fácil. E para implantar uma cultura, dá trabalho, né? Às vezes é ali na rigidez, na disciplina, com a verdade. Mas quando teu filho vê a tua falta de caráter, quando ele vê a mentira, quando ele vê o engano, a falcatrua nos pais, é muito difícil implantar a cultura. Agora, se ele vê a seriedade, a busca, ele vai. Vocês já olharam, quantos conhecem o Aldo Giovanni aqui? Os filhos dele é igual ele, né? Tudo meio cabelinho vermelho e tudo, cabelinho rosa. Mas é interessante como aqueles meninos temem ao Senhor. Eu coloquei a mão naquela menina dele que estava com o cabelo rosa no encontro, tinha mais dela do que em mim. Você também colocou? É ou não? Cheia da presença de Deus. Uma vez eu fui ministrar lá no Ministério Zadok e cheguei lá, levei, foi eu, o Wagner Maia e o Niltinho. Tem uma garagem lá no Mato Grosso, uma garagem de carro. Aí o Niltinho ficou olhando, né? E ali o Aldo contando o testemunho dele, das drogas e tudo mais. E aí, aqueles meninos com o maior respeito, com o maior carinho com o Aldo. Aquele rapaz sentou no colo dele, né? A menina veio e sentou no colo dele. Com carinho mesmo, porque os filhos do Aldo são carinhosos com ele. Eu conheço porque eu vivo perto dele, né? Aí a hora que nós entramos no carro, o Niltinho falou bem assim, cara, era para ser tudo desgraçado e destruído esses meninos. Por causa do histórico do pai. Mas como que esse pai tão doido conseguiu plantar uma cultura do céu na família? Porque é aí que entra a dependência do céu total. Não é verdade? E aí nós vamos criando uma cultura similar à da terra, às vezes achando que nós vamos perder os nossos filhos. O poder de Deus é maior do que o poder que impera nas trevas. Deus nos deu autoridade. Nós só precisamos viver na presença dele. E o resto ele vai fazer. Mas se a gente pensar muitas vezes, a gente está fazendo tudo ao nosso alcance, pagando o melhor. E às vezes a cultura não está sendo implantada. Existem duas teses para isso, e bem complexa. Os calvinistas e os arminianos. Eu sou totalmente calvinista. Eu não acho que o poder está no homem, eu não acho que existe acaso. Eu acho que quando Deus te dá algo, é porque Ele te deu para que você desse destino àquilo. Então ele diz que os filhos são como flechas, não é isso? Então se o filho é flecha, eu sou o arco. Eu jogo eles onde? Onde eu? Se eu consagrar os meus filhos ao Senhor, ele é de quem? Pois é, então nós vamos dizer que Eli falhou como sacerdote. Era. Mas os sacerdotes não falham? Então chegou... Não, escolha de Deus. Não. Deus não é doido não, moço. Deus não é doido.
Então eu tenho o poder de consagrar, eu tenho o poder de dar destino, ainda que eles vivam uma vida desgraçada, mas lá no final o Senhor vai. Então Deus vem, eu sou predestinado, ok? Eu sou isso, a crer e ser salvo. Então, por exemplo, o dia que eu entendo esse chamado, eu posso receber ou rejeitar. Não é verdade? Então, por exemplo, Jesus, quando o problema do homem era o pecado dá destino do homem ao inferno, não é isso? Jesus vai lá e salva todo mundo. Ele pagou a dívida de quem? De todos. Todo escrito de dívida que existia contra a humanidade foi quitado. Você está livre, você está livre, você está livre, você está livre. Ele podia falar assim, como eu paguei a dívida de vocês, agora vocês são meus. Mas ele não fez isso. Agora ele fez uma proposta. Olha, vocês são livres, mas se vocês creem em mim como Salvador, né? Eu vou, além de perdoar o pecado de vocês, vou fazer vocês filhos e herdeiros. Aí eu posso aceitar, eu posso receber esse presente de Deus ou não. Então, Deus é amor, Ele não tem prazer nenhum. Às vezes eu vejo irmãos atribuindo certos castigos a Deus. Eu não acredito que Deus seja doido de fazer essas coisas, não. Deus é amor. Então Ele vai até as últimas consequências para salvar o homem, né? Mas a outra tese da predestinação, defendida por Jacob Armínio, é isso, né? Então Jacob Armínio e o outro, e o Calvino, é que Deus tem os seus cachorros. Então você está aqui, Deus solta o cachorro atrás de você. Não adianta o que você faça, Ele vai te pegar e vai trazer para Deus. Quando você é predestinado. Mas essa tese é perigosa por quê? Porque ela diz que já tem gente que nasce excluído da vontade de Deus. Já nasce em desvantagem. Essa tese é perigosa. Agora eu não estudo a tese em si para crer nela dessa forma. Eu estudo a vida da pessoa. Então esse cara, se você for estudar a história da igreja, ele é considerado herege. Então eu vou crer em Calvino ou nele? Sim. Então assim, a gente precisa de um equilíbrio do espírito para, em toda a palavra de Deus, conhecer essa vontade de Deus. O que Deus é capaz de fazer pela salvação de um homem, né? O que Deus pode fazer? Mas se eu soubesse que o Jonathan seria daquele jeito, eu também não ia querer. Mas existe uma vontade que é soberana de Deus, não é isso? Hoje eu entendo por que eu tenho o Jonathan. Eu entendo, foi o amor de Deus. Ele queria revelar para mim paternidade, né? Usa meu filho. Eu sei que no céu não tem cadeira de rodas. Aquela cadeira só vai até no limite do céu. Lá não tem. O Jonathan é uma pessoa normal lá. Mas assim, eu digo no céu, né? Sim. Jonathan é do Senhor. Mas eu digo assim, Rapaz, aqui, né? eu já ia nascer condenado ao inferno. É. Você ia, Não é doido? Né? Depois você vê seu filho lá no inferno e falar foi Deus que fez ele para o inferno. Uma tese bem esquisita, né? Se a gente não tiver o jogo do amor de Deus dentro do coração da gente, a gente entende assim. Esse Deus punidor, esse Deus maléfico, né? Aí é que é o problema, o conceito de justiça de Deus é bem esquisito, né? Porque o conceito de justiça, o conceito de justiça dos homens é dar a cada um aquilo que ele. O conceito de justiça de Deus é o justo paga no lugar do injusto. Quando a Bíblia diz assim que papel de crente velho é cuidar dos novos, de limpar a cagada dos novos, eu falei, meu Deus, é uma coisa difícil, né? Sério. O papel dos mais experientes é cuidar dos mais novos. Aí Henrietta Mears diz assim: a verdadeira força e beleza do livro oculta-se no sentido real da palavra sabedoria. Então é evidente que esse termo significa mais do que uma qualidade excelente, né? Então essa sabedoria é o quê, irmãos? Muito bem. Então,
Quando a gente estuda a fundo o livro de Provérbios, a gente vê que a mensagem central desse livro é uma sabedoria que não está entre os homens. Quando Deus vai manifestar a sabedoria dele, ele não manifesta na forma de diploma, de curso acadêmico. Estudar é caro, né? Né, gente? Hoje, para o cara formar um filho em medicina, no mínimo é R$1 milhão. Né? R$1 milhão. No mínimo. E Deus, quando foi manifestar a sua graça, ele manifesta ele cheio de graça e de sabedoria, tudo incluído em quem? No verbo encarnado, em uma pessoa. As pessoas não conseguem extrair o conteúdo desse verbo encarnado, dessa sabedoria suprema, porque não se relaciona com ele. Não é verdade? Porque com Jesus, para você adquirir essa sabedoria que faltou a Salomão, a revelação do verbo encarnado, e aí ele reconhece no livro que faltou isso, porque ele precisava relacionar-se com Jesus. E relacionar com Jesus não dá para você comprar, não dá para você fazer falcatrua, não dá para você fazer nada. Ou você se submete à vontade dele, ou você não experimenta dessa sabedoria. Só os crentes que entregam verdadeiramente as suas vidas ao Senhor podem experimentar a sabedoria do verbo encarnado. Quem não entrega, não experimenta. Não existe sabedoria fora dele, né? A sabedoria é representada como habitando com Deus desde a eternidade. Então ali diz que desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Está falando de quem? Da sabedoria. Então, se a gente olhar esses textos aqui, Provérbios 8, 23 e 31, com João 1,12, né, diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Né? Colossenses 2,3, Hebreus 1,2, né? Todos esses textos manifestam quem? Jesus. Ao ler Provérbios, ponha Cristo onde no versículo está cuja sabedoria. Então, onde tiver sabedoria, se você pôr Cristo, você vai ver que casa certinho com a obra. Então, os conhecimentos em si, ou a ciência pura, são inadequados para a vida. Há pessoas que valem enciclopédias e não têm a sabedoria de um coelho e não sabem conduzir-se. Os conhecimentos aplicados em sabedoria constituem um flagelo para a humanidade. A última guerra ilustrou isso perfeitamente. Foi em toda a sua tragédia magnífica demonstração de ciência, mas absoluta falta de sabedoria. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades que praticaram nessa guerra em nome da ciência foi terrível, né? O espetáculo nazista, né? As aberrações produzidas por ele em nome da ciência, né? E aí foi tão cruel que tiveram que exterminar aqueles homens. Os homens não aceitaram aquilo que eles fizeram como algo proveitoso. Acharam aquilo obra de carrasco. Fizeram uma forca num tribunal, enforcaram acho que 15, 16 homens daquele. Teve um mesmo que foge para o Brasil, né? É o Meneghelli, como é que é o nome daquele que morou no Rio Grande do Sul? É, o médico. Inclusive, ele exerceu medicina no Brasil com a medicação trazida lá da... E aí o pessoal tem uma lenda que a cidade que ele exerceu medicina, diz que é a cidade que tem maior incidência de gêmeos, né? Então tem uma lenda que acredita que ele conseguiu mexer com o aparelho reprodutor, genética das mulheres daquela região. Mas isso são a lenda. O fato é que quando apertou o cerco, segundo a história, ele foge aqui para a Argentina, acho que morre para lá. É? É? Então, olha só. Então, esse tribunal puniu esses caras. Aí fala, vamos construir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acho que são 31 artigos, se eu não me engano. Se vocês quiserem ler essa declaração, uma lei pequenininha. E adivinha qual a mensagem central, a regra de ouro, a síntese da lei. Aquilo que você não quer que faça a você, não façais aos outros. Essa é a mensagem central. Os caras voltaram 2000 anos, pegaram o ensinamento de Jesus para fazer uma declaração de direitos
para consertar a cagada que a ciência fez. Então a verdadeira sabedoria está em quem? Nessa pessoa. Então, Romanos diz que os loucos desprezam essa sabedoria, né? Diz que tornaram-se sábios, né? Vai cair. E os loucos desprezam.